Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses 1, nós vamos ler o verso 6. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aproveita, olha para o lado assim, vê se você às vezes encontra alguém que não tem a Bíblia, né? Ah, mas tem aqui, ó, agora não precisa mais, né? Nós estamos modernos, né? Cada vez mais nós estamos, tá bonito, né? A igreja está cada vez mais tecnológica, então é só olhar para cima aqui e ler. Filipenses capítulo 1, verso 6. Nós vamos falar com vocês hoje sobre a obra de Deus. E vamos ter como base esse texto, Filipenses capítulo 1, verso 6. Diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo bem certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se você quiser do som, dá um pouquinho de retorno aqui, fica melhor. Irmãos, olha só. Eu dias atrás aí, questão de 2 ou 3 semanas mais ou menos, eu fui lá no Hospital Angelina Caron fazer uma visita para minha avó. Eu tenho só tenho uma avó, né? Meus avós já morreram e uma avó, a avó materna já morreu. Só me restou a minha avó paterna. E eu fui então no Hospital Angelina Caron para fazer uma visita para ela, porque ela estava um pouco enferma, e, enfim. E aí o meu pai queria ir lá e ele estava sozinho e eu fui acompanhar meu pai lá nessa visita. E estávamos lá então no hospital, a minha avó ainda está muito lúcida, apesar de ter quase 90 anos, né? Ela está um pouquinho fraquinha por causa da idade, mas ela está ainda muito lúcida. E estávamos lá, eu, meu pai e uma tia, e eu não sei por qual motivo a minha avó começou a falar um pouquinho da história dela, né? Talvez a gente começou a ter uma conversa ali naquele hospital que a gente nunca teve antes. E ela começou a falar um pouquinho da história dela. E eu falei para ela, olha, a senhora não se preocupe, né? Que a senhora vai viver bastante ainda, né? Aquela coisa que a gente fala no hospital para animar quem está doente lá, né? E ela falou assim, não, eu falei assim, sabe por que você vai viver bastante? Falei para ela, né? Porque você honrou o pai e a mãe. E a Bíblia diz, é mandamento, está lá nos 10 mandamentos, né? Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. E ela então, ela falou assim, não, realmente, eu honrei a minha mãe até o dia que a minha mãe morreu. Eu honrei ela. E ela falou assim, e Deus já prolongou a minha vida. E ela daí começou a contar uma história. E ela estava muito fraquinha, assim. Ela tem um problema no pulmão. Então ela falava muito baixinho, ela sussurrava e eu tinha que meio que me debruçar assim para ouvir o que ela estava falando. E ela começou então a contar um pouco da história dela. E ela falou assim, olha, Deus já prolongou a minha vida, porque quando eu era nova, era para eu ter morrido. E ela começou a contar que em uma gravidez, você sabe que o povo antigamente tinha bastante gravidez, né? Minha avó teve acho que 12 filhos, não sei, 13, uma coisa assim. Mas numa dessas gravidez aí, com aquela dificuldade toda que existe de vida de pessoas do interior, não tem médico, quem faz o parto é uma parteira, né? Quando não é o próprio esposo que acaba fazendo o parto. E ela disse que ela ficou muito mal próximo do parto. Ela começou a passar muita dificuldade e se viu enferma, uma febre muito grande. E ela então, ela disse que em certo dia ela estava com muita febre, delirando, e todo mundo preocupado, achando que ela podia perder a criança, ou até mesmo morrer. E ela então, naquela febre, naquele delírio, ela disse que ela teve uma visão. E ela viu ao lado dela um caixão. E ela entendeu que Deus estava dizendo que ela ia morrer. Então ela falou assim que ela viu aquilo, por um instante ela ficou
teve aquela reação, se é o meu tempo, amém, que seja o meu tempo. Mas ela disse que veio na mente dela, começou a vir na mente dela os filhos que ela tinha pequeno, porque ela já tinha alguns filhos. E ela então disse que com as únicas forças que restava ainda nela, disse que ela saiu da cama que ela estava, ela dobrou o joelho ao redor daquela cama, e ela disse que ela fez uma oração. E ela disse assim: Deus, se for para eu ficar na tua graça, se for para eu nunca sair dos teus caminhos, se for para eu permanecer fiel ao teu chamado, eu peço, Deus, que o Senhor me dê mais tempo para que eu possa criar esses meus filhos pequenos. E ela orou isso na beirada daquela cama. E a história, então, ela, passados os dias, ela melhorou e enfim, ela acabou não falecendo de uma situação muito difícil que ela estava. E ela contou então, depois, contou o resto da história dela e muita coisa que eu não sabia. E eu vim com aquela história na cabeça de lá. Eu saí daquele hospital e vim na estrada ali na linha verde, né? E vinha de lá pensando sobre isso. Aquela história ficou martelando na minha cabeça. E eu vim meditando sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez na vida dela, como Deus cuidou dela. E pensava, por que dessas coisas? E, irmãos, tem uma coisa que acontece comigo, que deve acontecer com outras pessoas, mas acontece comigo. Às vezes Deus fala comigo nos momentos mais diferentes. Às vezes a gente dobra o joelho para orar e você não ouve a voz de Deus, mas às vezes você está dirigindo, você está no meio de uma estrada, você está no meio do trânsito, e isso acontece comigo constantemente. E Deus falou comigo de uma forma grandiosa naquele carro. Deus me deu essa mensagem aquele dia naquele carro. E Ele me trouxe essa mensagem porque eu precisava pregar isso para você hoje. Porque os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. E não há coincidência nos planos de Deus. E então Deus falou comigo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Isso tudo que aconteceu lá atrás, isso tudo que acontece na história, lá atrás, na tua história, na história da tua família, isso tudo tem um plano. Existe um plano por trás disso, existe um projeto por trás disso, existe uma linha que liga esses fatos que aconteceram com os teus antepassados com a tua vida. E o que Deus estava me dizendo naquele momento é que existe um plano de Deus nas nossas vidas e que esse plano ultrapassa inclusive a nossa existência. A minha avó e meu avô se converteram, serviram ao Senhor, meus avós paternos, inclusive com muita simplicidade, viajaram para ir pregar o Evangelho para pessoas que nunca tinham ouvido pregar o Evangelho, irmão. Saíram daqui do Paraná, do interior do Paraná, pegaram um trem, viajaram 10 dias de trem para chegar em Minas Gerais, em Montes Claros. De Montes Claros subiram numa caçamba de um caminhão, porque naquele tempo não tinha ônibus, e todo mundo pagava uma gorjeta para o caminhoneiro, e andaram mais alguns dias para chegar na cidade de onde eles vieram. Chegando na cidade de onde eles vieram, pegaram ainda cavalo para ir para a colônia, para o lugar lá onde eles moravam. Numa maior dificuldade, com 3 crianças pequenas. E chegaram para pregar o Evangelho para algumas pessoas que nunca tinham ouvido a respeito de Jesus. Ou melhor, tinham ouvido a respeito de Jesus, mas dentro da religião predominante no Brasil. As pessoas nunca tinham visto uma Bíblia, nunca tinham visto uma Bíblia. E ela disse que o meu avô, com aquela Bíblia, ele sentou, e naquele tempo disse que as mulheres sentavam dentro da casa, e os homens da varanda fora da casa, e meu avô pegou a Bíblia, e a minha avó não tinha leitura, mas disse que ela lembrava alguns versículos, e ela dentro da casa, eles começaram a falar, e as pessoas vinham, começaram a vir, porque aquilo foi se espalhando, e eles queriam ver quem são os crentes, porque falaram, olha, a Ana virou crente, e todo mundo queria ver quem era crente, porque crente era um ET. Eles tinham umas lendas lá, que crente diz que morria e enterrava de pé. O que é isso? O que é crente? O que é Bíblia? Interessante que isso faz parte da história. E depois eu estava no carro lembrando dessas coisas, eu lembrei quando a minha mãe contou, também do outro lado da família, lado materno, quando ela com o meu avô, criança, minha mãe pequenininha, o meu avô um pouco embriagado porque ele bebia, eles entraram numa igreja com uma porta aberta, uma igreja Assembleia de Deus, ele não sabe por que ele entrou, ninguém sabe, mas ele sentou naquele lugar, ele ouviu uma palavra, ele ouviu um apelo, e ele aceitou Jesus. E Deus falou para mim, isso é um plano
Existe um plano por trás de todas as coisas. As coisas não acontecem por coincidência, as coisas não acontecem, é um acaso. A obra de Deus é um plano. E eu falava isso para os seminaristas, nós estávamos falando sobre a obra de Deus, nós estávamos falando sobre os planos de Deus, e eu dizia isso para eles: olha, os planos de Deus, eles são feitos na eternidade. Ainda antes de você nascer, ainda antes de eu nascer, Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma história, as coisas já iriam acontecer conforme a vontade de um Deus que planeja a nossa história, que planeja a nossa vida. E aí então eu fiquei refletindo sobre aquilo, e Deus falou: isso é um plano, existe um projeto. Eu sou a terceira geração já de pessoas que servem a Deus na minha família. Isso vai continuar, eu tenho certeza disso. Os nossos filhos, os nossos netos. E um dia talvez alguém fale que Deus tinha um plano e que a minha história passou no plano dessa pessoa. Mas Deus tem um plano na minha vida, tem um plano na tua vida. Às vezes nós olhamos para a nossa história, às vezes nós olhamos para a nossa vida, que muitas vezes são marcadas por lutas, são marcadas por dores, são marcadas por feridas. São marcadas por momentos de tristezas, momentos de dificuldade. E às vezes você olha para a tua história e você acha que a tua vida é um acaso, você acha que a tua vida é guiada pelas circunstâncias. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: existe um plano de Deus por trás de toda a tua história. Existe um plano de Deus, a mão de Deus sempre esteve conduzindo a tua vida até esse momento. Você não é uma nau desgovernada, você não é um navio sem um comandante, você não vive ao vento. Deus está conduzindo a tua vida e você chegou aqui hoje para ouvir isso, porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, a mão do Senhor conduz você. A nossa história não é uma obra do acaso, a nossa história está escrita pela mão de Deus, está escrita nos planos de Deus. Deus tem um plano. Vitorino Silva canta, né? Deus tem um plano para cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Onde quer que vá, onde Deus mandar, irei. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E eu quero refletir com você nessa noite sobre as características do plano de Deus. E a primeira característica que eu quero compartilhar com você é que o plano que Deus tem para nós é um plano de bem e não um plano de mal. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem um plano de bem para você. Deus tem um plano de bem. Fala de novo, que nem profeta, assim com a voz bem forte. Então veja, o plano que Deus tem para nós é um plano de bem e não de mal. Veja o que diz Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11 diz o seguinte: pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de paz, em outra tradução, em outra versão, ele fala pensamentos de bem e não de mal. Então a primeira coisa que você tem que compreender, meu querido, você que entrou aqui hoje, você que está aqui nessa noite, que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é que Deus tem um plano para a sua vida, e o plano que Deus tem para a sua vida não é um plano de mal, é um plano de bem. Amém? Deus tem um plano de bem para você. Então a primeira coisa que nós precisamos
Aprender isso. Às vezes nós passamos por dificuldades, às vezes nós passamos por lutas, às vezes nós passamos por aflições, e às vezes a gente chega até mesmo a duvidar se Deus realmente está cuidando da nossa vida. Às vezes a gente chega a dizer, não, se Deus tem um plano, Ele não me colocou no plano dele, né? Porque minha vida está dando tudo errado, a minha história está dando tudo errado. Às vezes a gente começa a olhar para as coisas que a gente viveu, para as experiências que a gente teve, e a gente fala, ei, a minha vida não foi uma vida que possa se dizer assim, boa, né? E aí a gente começa a achar que se Deus tem um plano para nós, esse plano não é bom, ou então Deus não tem plano nenhum para a nossa vida. Mas a Bíblia diz justamente o contrário. A Bíblia diz que Deus tem um plano. Olha que nós lemos, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Qual é o fim que você espera? Qual é o fim da história que você espera? O que você espera da sua história? O que você espera da sua vida? Qual é o fim que você espera? Eu tenho certeza que todos que estão aqui esperam algo maravilhoso de Deus, esperam algo maravilhoso, espero que, pastor, eu espero que meus filhos se convertam, pastor, eu espero que a minha família toda aceite a Jesus, pastor, eu espero que talvez eu tenha algum sucesso na vida profissional, pastor, eu espero que o meu casamento seja abençoado, pastor, eu espero casar, eu não casei ainda, pastor, mas enfim, muitas coisas nós esperamos, muito pensamento, muitos projetos nós temos. E a Bíblia diz que Deus projeta as coisas boas para nós, para o fim que nós esperamos. Mas como é que você explica isso, pastor? Que às vezes nós passamos por luta, passamos por dificuldade, passamos por aflição. Meu querido, o plano que Deus tem para a nossa vida é um plano de bem e não um plano de mal. Mas muitas vezes nós escolhemos na nossa história as consequências de decisões erradas, de decisões equivocadas. Sabia disso? Às vezes não que nós atrapalhamos o plano de Deus, porque a palavra diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas às vezes Deus permite que nós venhamos a colher as consequências das nossas escolhas erradas. E muitas das aflições que eu e você sofremos, muitas das tribulações, muitas das dificuldades, muitos dos problemas, muitas das lutas que eu e você passamos, estão relacionadas com as consequências das nossas escolhas erradas e equivocadas. O plano de Deus é um plano de bem. O plano de Deus é um plano que a tua vida termine dentro de uma coisa boa, de uma coisa maravilhosa. Mas às vezes na caminhada eu e você fazemos escolhas que nos levam para um lugar afastado de Deus, nos levam para um lugar diferente do lugar onde Deus quer que nós estejamos. As escolhas são nossas, e as consequências dessas escolhas também cabem a nós. E às vezes nós passamos por isso, mas assim, o plano de Deus é um plano de bem. E mesmo que estejamos vivendo dias difíceis, nós não podemos desanimar, não podemos deixar de olhar para Deus como um pai que tem um plano bom para nós. Irmãos, você sabia que às vezes o filho não compreende os planos do pai? Não compreende, né, pastor? Às vezes o filho não compreende. O pastor tem filha pequena, a pastora Dilson também. Às vezes o pai manda o filho fazer algo, e eu me lembro disso quando eu era criança. Às vezes o pai e a mãe falavam algo, e eu falava, o que eles estão falando? Eu não quero isso, não é isso que eu quero. Não é verdade, Nani? Mas o pai sabe o que é melhor para nós, a mãe sabe o que é melhor para o filho, mas o filho às vezes não compreende isso. E a gente como filho, como criança, às vezes a gente toma atitudes, a gente toma ações diferentes daquilo que Deus, que o Pai planejou para nós. E muitas vezes a gente sofre. Eu me lembro uma vez, criança, meus dois irmãos, o César e a minha irmã a Lília. A mãe saiu, todo mundo saiu, e a mãe falou, cuidado com o negócio de sei o quê, não mexe nisso aqui, aquele negócio de mãe, né? Aquela lista da mãe, né? Não faz isso, não faz aquilo outro. E nós morávamos num sobrado, eu estava embaixo, né? E os dois lá em cima, né? E criança quando some, irmãos, quando fica quietinho,
É complicado, né? Daqui a pouco eu só escutei uma explosão, irmãos. Pum! O disjuntor da casa caiu. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Corri lá em cima, estava meu irmão com a ponta dos dedos tudo preto assim. Enfiaram um grampo de cabelo na tomada. Né? Mas veja, o pai, ele adverte, olha, não mexa com fogo, não vai acender fogão, não vai mexer com fósforo, não faça isso, não faça aquilo. Mas às vezes o filho não ouve o pai, não é verdade? Às vezes o filho não ouve o pai. Então nós escolhemos na nossa história, muitas vezes a consequência dos nossos próprios atos. E o pai não é responsável por isso, porque o pai advertiu. Muitas vezes o pai segurava você, até com força. Olha, menino, se você sair, vou te dar uma varada, vou te dar uma cintada. E o filho achava que o pai queria um mal dele, o filho muitas vezes não entende, esse pai não me compreende as minhas vontades, esse pai é um careta, esse pai está no mundo da lua. Mas o pai sabe o que é melhor para o filho. E deixa eu te dizer uma coisa, espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente é a mesma coisa, às vezes nós escolhemos as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas, que são diferentes daquilo que o pai tem para nós. Às vezes as lutas que nós passamos na vida também dá curto-circuito, irmão. E a gente vem com os dedos tudo preto, tudo queimado. Ai, o que aconteceu na minha vida? Mas o plano que Deus tem para nós é um plano de bem. Deus está dizendo que Ele tem um plano de bem para nós. A segunda característica do plano de Deus, da obra de Deus, a obra de Deus, ela vai além das circunstâncias. Veja lá, Jeremias 29:14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha que coisa interessante esse verso. Jeremias, irmãos, ele está profetizando para aquelas pessoas que foram cativas, foram tomadas cativas e foram enviadas à Babilônia. O que acontece na história do povo de Deus nesse momento? Devido às escolhas do povo de Deus, devido às escolhas que o povo fez, veio sobre o povo o quê? A consequência. A consequência do pecado vem sobre a vida das pessoas. E veio sobre o povo de Judá a consequência. O grande rei Nabucodonosor, com um exército gigantesco, sitiou Jerusalém. E, irmãos, foi uma matança terrível, foi uma destruição total na cidade. Homens foram mortos, mulheres foram mortas, violentadas, crianças foram mortas, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, foi saqueado. E Jeremias, ele é um profeta que está nesse contexto. Ele então está profetizando, mas está vivendo essa destruição. Muito provável Jeremias está tendo essa visão. Muito provável Jeremias está escrevendo isso, vivendo sobre os escombros da destruição. Ele está olhando para o redor dele, para a circunstância dele, está vendo destruição. Ele está olhando para a cidade dele, para a cidade que Deus escolheu, e ele está vendo destruição. Ele está olhando para o templo de Deus, o templo construído por Salomão, o templo onde Deus teve uma manifestação grandiosa de Deus, e ele olha para esse templo e ele está vendo destruição. Quem sabe ainda, a barba de Jeremias, se ele tem uma barba, o seu nariz, ainda cheira os corpos em decomposição pela cidade. Porque o cenário de Jerusalém, nesse tempo, é um cenário de destruição. Agora veja o que Deus faz. Mesmo numa circunstância totalmente adversa, mesmo olhando para as coisas em total destruição, Deus dá a Jeremias uma profecia de mudança, uma profecia de transformação, uma profecia de renovação. E Jeremias então escreve para aquele povo que foi levado como cativo lá na Babilônia, aquele povo que está vivendo como escravo na Babilônia. Jeremias escreve ainda estando na destruição. Jeremias escreve: olha, Deus vai trazer vocês de volta, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai renovar.
E eu quero dizer para você, por que que Deus faz isso? Porque Deus tem um plano. E o plano de Deus, ele é maior, ele ultrapassa a realidade que você vive. O plano de Deus ultrapassa a circunstância que você está vivendo. Às vezes você olha para a tua história, você olha para o teu casamento, você olha para a tua vida, você olha para a tua vida financeira, você olha para todas as áreas da tua história e você vê destruição. Às vezes o cenário da tua vida, o cenário da tua história é um cenário de coisas ruins. Mas Deus enxerga além das circunstâncias. E nós somos chamados a enxergar além das circunstâncias. Como pode alguém dar uma mensagem de esperança e fé em meio a tanta destruição? Mas é isso que Deus faz. Da destruição brota uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração. Olha, deixa eu dizer para você algo nessa noite que Deus fala no meu coração. Eu não sei qual é a circunstância da tua vida, eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como está teu casamento, como está a tua vida material, como está a tua história, mas independente da destruição que você esteja vivendo, Deus nos chama a olhar além das circunstâncias. E a profecia para você é a profecia que vai além da circunstância, é a profecia de fé, é a profecia de esperança, é a profecia de renovo. Deus vai restaurar a sua vida, assim como Deus restaurou a história de Judá. As circunstâncias, o plano de Deus não está preso às circunstâncias. Os planos de Deus vão além de tudo isso. Às vezes nós não compreendemos. Às vezes nós olhamos para a nossa circunstância e falamos, um dia tinha plano de Deus para mim, mas agora não tem mais. Olha no que virou minha vida, olha no que virou minha história, olha no que virou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz, os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó no capítulo 42, verso 1 a 6 diz o seguinte: bem, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu te falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó passou por uma luta muito grande na vida dele. Passou por circunstâncias adversas. Passou por circunstâncias que ele não entendia o porquê. E eu falei para os alunos lá da IDM. E quando ele teve a oportunidade de perguntar para Deus o porquê que aconteceu aquilo na vida dele, Deus não explicou nada para ele. Deus não falou nada para ele. Ele foi, Deus, por que essa injustiça está acontecendo na minha vida? Deus falou, pera lá só um pouquinho, Jó. Você quer perguntar coisas? Começa a me explicar então, se você acha que você está na condição de perguntar coisa para mim. Me explica por que o sol nasce de um lado, morre do outro, por que as estrelas estão no céu e não caem de lá. E Deus então começa a dizer para Jó, e Jó fala, meu Deus, eu percebi a minha pequenez, eu percebi que a minha vida, as minhas circunstâncias são pequenas diante da eternidade, do poder, dos planos e dos propósitos de Deus. Às vezes você fica questionando as coisas de Deus na tua vida. Às vezes você fica, ai Deus, por que isso acontece? Ai Deus, por que aquilo? Ai Deus, por que aquilo outro? Ai Deus, não sei o quê. Mas Jó, quando ele tem uma experiência verdadeira com Deus, ele diz, Deus, antes eu só sabia de você porque me falavam. Mas agora, Senhor, os meus olhos te veem. Eu tenho uma experiência com Deus. Os planos de Deus vão além das circunstâncias. Além daquilo que nós estamos vivenciando e vivendo. Independente do que você esteja vivendo, Deus quer te levar para um lugar mais alto, aonde você possa vislumbrar que aquilo que você vive, a tua vida, a tua dificuldade é temporário, porque Deus tem um plano para você, e o plano que Deus tem é um plano de bem, não um plano de mal. Quem viaja aqui de avião, sabe que a maior dificuldade é na subida ou na descida, né? Os maiores acidentes acontecem ou subindo ou descendo. E a subida é muito complicada, irmãos, porque, você imagina,
um aparelho de algumas toneladas, né? Muitas toneladas, começa a correr naquela estradinha, e de repente ele dá uma embicadinha assim, e o cara pisa fundo no acelerador, e o empuxo do motor começa a levantar aquela máquina gigantesca. E você, quando você está na janelinha, você vê aquilo tudo começa a tremer, não é verdade? E começa a tremer aquilo tudo. E, irmãos, a fase mais difícil é essa fase, quando o avião ele tem que romper as nuvens. E às vezes você sai daqui de Curitiba ou de qualquer outro lugar com chuva e tal, e você começa a passar por aquelas nuvens negras e o avião tremendo, tremendo e chacoalhando, né? Quem é crente já lembra de Deus, começa a orar, né? O católico já faz sinal da cruz, né? Uma vez estava eu e o pastor Adilson, lembra, pastor Adilson? Estava viajando para Porto Alegre, daqui a pouco eu vi uma mão na minha mão, irmãos. Eu estava no corredor, estava sentado no corredor, o pastor Adilson aqui, daqui a pouco eu vi uma mão na minha mão na subida do avião, uma senhora, por favor, deixa eu segurar na tua mão que eu morro de medo. Porque é difícil na subida, né? Começa a tremer tudo. Às vezes você fala, esse negócio não vai subir, isso aqui não vai dar conta de subir não. E o avião vai subindo, e o piloto lá bota mais força, mais empuxo lá, e chega uma hora, irmãos, que ele rompe as nuvens. E quando ele rompe as nuvens, que coisa maravilhosa. Sabe o que acontece quando ele rompe as nuvens? A gente vê um céu azul, não é verdade? Coisa linda assim, você vê um céu azul, sem nuvem nenhuma. Você fala, meu Deus, mas eu estava agora há pouco numa tempestade, eu estava agora há pouco no meio do raio, no meio do trovão, e chacoalhava tudo, turbulência. Mas aquilo quando rompe, você vê a bonança. O avião acerta, parece que está parado até daí. Parece que está parado, não é verdade? E você olha assim para o céu, aquela luz maravilhosa, aquele azul maravilhoso. E quando passa por turbulência é a mesma coisa, ou por tempestade. Às vezes você está no meio do caminho, você pega uma tempestade. E o que o piloto faz? Quando pega uma tempestade e vai para cá, e irmão, aquele vento, bota o avião para cá, bota o avião para lá, e trovão e raio. Hoje, voando para Porto Alegre também uma vez a trabalho, caiu um raio no avião, aquilo correu o avião inteiro. E é comum isso. É comum, mas a gente fica morrendo de medo, né? O piloto não tem mais medo, porque ele passa por isso direto, mas a gente morre de medo. E eu estava ali sentado, daqui a pouco, um barulhão, assim, eu só vi aquele faísca correr por fora do avião inteiro. Mas o que o piloto faz? O piloto, ele sobe, ele vai acima da tempestade. E quando ele sobe, irmãos, acaba a escuridão, acaba o trovão, acaba o raio, acaba o medo. Sabe por quê? Porque ele está num lugar alto, ele sobe. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, olha só. Quando nós passamos por luta, quando as nossas circunstâncias adversas são terríveis, quando nós passamos por tempestade na vida, é hora de subir, não é hora de baixar, não é hora de olhar para baixo, mas é hora de olhar para cima, porque quando nós olhamos para cima, nós enxergamos a calmaria que Deus tem para nós. Se você está passando por tempestade na sua vida, se você está passando por um tempo difícil, se as tuas circunstâncias são adversas, vai para cima. Dá um empuxo, irmãos. Eu tenho falado para algumas pessoas, sabe o que mais me assusta? É que muitas vezes algumas pessoas, nos momentos que eles mais precisam, que eles mais têm que ir para cima, algumas pessoas vão para baixo. Nos momentos onde tem mais que buscar a Deus, algumas pessoas deixam de buscar a Deus. Nos momentos onde as circunstâncias adversas são grandes, onde as tribulações são grandes, e a pessoa precisa buscar o Senhor, e muitas vezes a pessoa é nesse momento que ela deixa de buscar a Deus. Mas quando a tua vida passar por tribulação, quando a tua vida passar por tempestade, quando a tua vida passar por raios, trovões, quando o medo abater na tua vida, essa é a hora de você subir, é a hora de você olhar para cima. Uma vez Deus falou para mim, olha, Deus falou comigo no carro de novo, Deus fala muito comigo no carro. Eu vinha de Porto Alegre, Deus falou comigo, olha, Iverson, deixa eu dizer uma coisa para você. E eu estava ouvindo uma música que falava a respeito de José. E Deus falou comigo, quando a gente está no fundo do poço, irmãos, quando você está no fundo do poço, o único lugar que adianta você olhar é para cima. No fundo do poço não adianta olhar para frente, no fundo do poço não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para trás. Então quando você está no fundo do poço, o único lugar que você deve olhar é para cima.
Se você estiver em meio à tempestade, se você estiver em meio à turbulência, se você estiver em meio a circunstâncias adversas, olha para cima, olha para cima. O salmista diz: eu levo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É para cima o lugar aonde nós vamos. Nós temos que sair do lugar comum da tempestade. Nós temos que sair do lugar comum das circunstâncias adversas. E mesmo que estejamos passando por dificuldade, devemos olhar para cima. E eu vou finalizar dizendo para você o seguinte: os planos de Deus vão se cumprir, porque a palavra diz que Deus é fiel. Eu li no começo: aquele que em vós começou a boa obra, Ele é fiel e aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Olha, eu não sei quando começou a obra na tua vida, mas eu quero dizer algo para você. O plano que Deus tem para você, o projeto que Deus tem na tua vida, o projeto que Deus tem para a tua família, para os teus filhos, para a tua casa, começou há muitos anos atrás. Na eternidade, um dia Deus escreveu um plano para você. Na eternidade, um dia estava a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles pegaram o teu nome e começaram a escrever a tua história. E deixa eu te dizer, sabe por que esse plano vai se cumprir? Sabe por que esse plano vai se cumprir? Por um único motivo: porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós cantamos também, né? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Coisa maravilhosa, Deus é fiel. E pela fidelidade do Senhor, o plano que Ele tem na tua vida vai se cumprir, vai se cumprir. Olha, você está chorando por causa dos seus filhos, você tem derramado lágrimas por causa da tua família, mas deixa eu dizer algo para você: o plano de Deus começou na eternidade, Ele inclui a tua vida, Ele inclui teus filhos, porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus é fiel, e tudo vai acontecer na tua vida como Deus quer. E sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Sabe qual é a única coisa que você tem que fazer? É dizer: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Porque olha, você não tem um plano melhor que Deus tem para a tua vida. Você não tem esse plano. O plano que Deus tem na tua vida é melhor. E eu quero dizer que isso vai se cumprir, porque Deus é fiel.